Então bora para mais uma aula para você dominar aí a modelagem de dados. E já estamos aí na parte avançada do nosso diagrama. Já desenhamos ali nosso Power Architect, já vimos lá no nosso SSMS também. Você na aula anterior já aprendeu tudo sobre esse relacionamento, ó. O que é um para muitos, quando for um aqui, ó, lembrando que eu falei com vocês, ó. Quando tiver um do lado, você tem que transpor, quando for um para muitos, né, transpor a chave primária de forma a chave estrangeira lá para outra tabela. E você já dominou isso aí na aula anterior, né? Se você está matando a aula, volta aí, assiste a aula anterior que você vai dominar isso aqui. E agora a gente vai falar um pouco, vou voltar no nosso SSMS, que é a estrutura que a gente tem básica lá no nosso relacionamento que a gente fez lá no SSMS, né? Nas aulas anteriores. E aqui, ó, vou explicar para vocês um pouquinho sobre tabela associativa. Você já deve ter visto um pouquinho sobre isso. Mas eu vou resumir, depois você vai lá, né? Vai lá no Google, pesquisa um pouquinho sobre tabelas associativas. Agora também tem aquele chat GPT, né? GPTW, sei lá, qual que é o chat lá. Dá para usar também, depois eu vou gravar algumas aulas sobre ele. Usa ele, pergunta lá, ó, o que é tabela associativa, para que serve? Por que eu não posso fazer relacionamentos muitos para muitos no nosso banco de dados? Ele vai dar um resumo bacana para vocês. Depois a gente grava um pouquinho sobre esse chat que é incrível. Você vai conseguir aprender muita coisa lá com essa ferramenta, né? O pessoal fala que é ruim, tá deixando o povo burro, que não sei o que, nada. É tecnologia, vamos usar para o nosso bem. Lembrando que você tem que conhecer o fundamento, né? Não adianta você ir lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes na função, num negócio que é muito fácil você fazer isso, e não saber o que está vindo por trás de todo o script, né? E isso que a gente vai aprender agora, o fundamento e o porquê de cada coisa. Então agora, ó, no nosso esquema, eu tenho aqui, ó, a tabela de itens. Essa tabela aqui é uma tabela associativa. Eu vou mostrar para vocês por quê. Por exemplo, quando eu tenho o relacionamento aqui, ó, tenho a minha tabela de ordens aqui que eu criei no meu e-commerce, né? Eu poderia basicamente excluir essa coluna aqui, ó. Vamos excluir ela aqui, ó. Um exemplo. Finge que essa tabela aqui, ó, não existe, tá bom? O que é que eu iria fazer? Eu iria pegar essa tabela de ordens e já relacionar diretamente com a de produto. Mas olha para vocês verem. Então agora a famosa pergunta, né? Lembrando que eu excluí a de itens aqui, ó. Vou deixar ela no canto aqui, ó, tá bom? Vamos supor que eu iria relacionar a tabela de ordens com a nossa tabela de produto aqui. Por exemplo, eu tenho uma ordem. Eu fiz lá uma compra. Nessa compra eu posso ter um produto ou eu posso ter um ou vários produtos? Ó, eu posso ter vários, né? Eu posso ir lá comprar uma caneta, mas eu posso ir lá comprar duas canetas. Ou então eu posso ir lá comprar duas canetas e um sapato. Ou eu posso comprar um carro e um avião e um jato. Alguma coisa assim. Então, numa compra, eu posso ter mais de um produto. Então, no nosso relacionamento, né? Naquele desenho que a gente fez, aqui seria o muitos, né? Beleza? Tem o muitos aqui, nosso pezinho de galinha que todo mundo chama aí, tá bom? Então, nosso relacionamento aqui seria muitos. Só que agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. E a mesma coisa, por exemplo, eu tenho ali meu produto que seja ali um iate, né? Vamos levar o nível. Eu tenho um iate ali. A pessoa pode ter comprado ali, só uma pessoa que pode comprar o iate? Não. Duas pessoas podem ter lá e comprado, né? Eu comprei o iate e outra pessoa foi lá e comprou. Ou então, mesmo eu posso comprar o iate no dia e o iate no outro. Ou então, a mesma coisa, eu tenho uma caneta e um iate, né? É legal, né? Essa compra. Eu vou comprar uma caneta e um iate. Então, vamos supor. Eu fui lá e comprei os dois produtos. Eu também posso ter várias ordens desse produto, né? Tanto minha mesma, do mesmo cliente, ou então de clientes diferentes. Então, o relacionamento aqui na frente também, ó, seria para muitos, né? Então, vou colocar aqui, ó, muitos também. E esse relacionamento de muitos para muitos é uma confusão danada, porque você pode ter ali confusões de dados. Por exemplo, nas chaves primárias podem ali dar aquele conflito, como são dados repetidos de clientes, às vezes, por exemplo, né? E também do produto, você pode ter ali conflitos nos dados. E para isso, o que é que a gente faz? A gente cria, né, como boa prática nos bancos de dados relacionais, uma tabela associativa. Olha, você já deve ter ouvido falar disso, se não, pode ter dado uma confusão aí na sua cabeça, mas a gente vai exemplificar de um modo bem tranquilo. Então sempre, ó, notem na dica que eu dei na aula anterior, sempre quando for relacionamento um para muitos, você pega a chave primária do um e leva para muitos. E sempre quando você tem esse relacionamento que eu desenhei agora, ó, muitos para muitos, né, que é essa confusão que a gente fez aqui, ó. Então, um cliente fez uma compra tem vários produtos, um produto tem vários clientes e várias compras e por aí vai. Você já confundiu, né? Mas sempre quando você tiver esse relacionamento aqui, ó, com desenho bonitinho, né? Quando tiver relacionamento de muitos para muitos, a gente cria uma tabela associativa. E o que é que a gente faz nessa tabela associativa? A gente vai pegar essa chave primária da tabela de vendas, ó, o ID, né, da minha tabela de vendas, não, de ordens, né, que é referente a vendas, e vai transpor ela aqui, ó, como chave estrangeira para a nossa tabela associativa. Essa aqui é a nossa tabela associativa, tá bom? Vou dar um nome para ela aqui, ó, de A, tá bom? E a mesma coisa, ó, lembra que eu falei com vocês que o produto também é muitos, né, relacionamento de muitos para muitos? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa chave estrangeira aqui, ó, essa chave primária, né, da tabela de produtos,
e vou transpor ela aqui também, ó, para nossa tabela associativa de forma for key, né? Eu vou transpor ela aqui, ó, ID, ela aqui é uma primary key, eu vou transformar ela em for key lá também. Então anota para vocês verem. Eu criei uma tabela associativa que reuniu o quê? Os IDs das duas tabelas que dá aquela confusão de muitos para muitos. Peguei o ID aqui da tabela de ordens, né, que é o muitos lá que eu desenhei, e aqui também o ID. Então é tranquilo. E essa tabela associativa a gente pode fazer ela por último. Por quê? Eu posso criar essas duas tabelas aqui, né, que tá pendente ainda, e aí depois sim, eu vou pegar a chave dela aqui e levar lá para a tabela associativa, tá bom? Então é mais para você saber quais são as diferenças ali, né, de tabela. E essa tabela associativa é muito utilizada, então comece já a customizar, né, a acostumar a usar essas tabelas quando você tiver esse relacionamento muito para muitos. E sempre faça essa perguntinha, né? Uma tabela, uma coisa dessa tabela, eu posso ter várias coisas da outra? Ou vice-versa, né? Quando for muito para muitos, aí você faz a sua tabela associativa, levando as duas chaves lá para nossa tabela, tá bom? Então nessa aula a gente vai criar rapidinho a nossa tabela de categoria e de produto, que é bem rapidinho, e na outra aula, né, a gente vem criando essa tabela associativa e fazendo esse vínculo aqui, ó, vinculando as duas chaves, tá bom? Então, notem ali que você vai estruturando, né? Ah, não, isso aqui eu posso deixar para depois. Ah, não, isso aqui eu tenho que fazer primeiro porque eu tenho que levar a chave dessas duas tabelas para outra tabela. Então, vai fazendo, já vai pegando ali, ó, como que você vai fazer ali o seu diagrama de forma mais performática. Aqui a gente tá indo devagarzinho para você entender cada detalhe e depois você vai pegar isso com um piscar de olhos aí, tá bom? Então, vou dividir a tela para a gente criar essas duas tabelas rapidinho de produto e de categorias, tá bom? Então vamos criar a nossa tabela. Já dividi a tela aqui, ó. Lembrando, na aula anterior a gente criou essa tabela de ordens, tá vendo? E aqui no Create At, que é a data que o cliente fez a compra, eu deixei N baixar, só que não é esse formato, tá bom? A gente vai alterar ele aqui, ó, rapidinho. Eu só dei duplo clique na tabela, né? E vou trocar aqui, ó, Create At vai ser no formato Date, tá bom? Só pra gente fazer certinho ali. A gente não vai usar esse esquema por agora, que é só de exemplo, né? Mas já é bom você já ir vendo e corrigindo, tá bom? Então foi o erro aqui, a gente já corrige agora que você já vai fazer 100% aí. Então aqui no nosso diagrama já vamos criar, ó, a tabela aqui, ó, de categoria e de produtos. Então eu começo pela extremidade, ó. Notem que aqui eu tenho produto que relaciona a tabela de categoria. Então eu posso criar a primeira de categoria, porque eu vou pegar a chave primária dessa tabela de categoria e vou trazer ela aqui para produto, né? Então notem que está a chave estrangeira aqui. A gente vai fazer esse relacionamento bem tranquilo também. Então vamos lá, vou clicar aqui na parte em branco aqui no nosso Power Architect, né? Vou clicar aqui na parte branca e vou apertar T, que é T de tabela. E vou colocar o nome aqui, ó, de underline categoria. Categoria, beleza? Vou dar o Ctrl A e o Ctrl C para me copiar lá para baixo, igual a gente já fez. E vou colocar aqui, ok, certinho. Eu vou apertar C, né, para adiantar, que você já dominou os atalhos ali também. E vou colocar aqui, ó, ID categoria. Posso digitar aqui, ó, ID underline categoria. Beleza? Vou dar o Ctrl C e o Ctrl V ali embaixo. E agora sim, ó, eu vou falar que essa coluna que eu estou criando é a chave primária, tá bom? E N baixar, precisão de 50. Toda chave que a gente está criando, a gente está criando nesse formato, ó. N baixar 50, N baixar 50 lá nas outras tabelas também. Eu posso permitir nulo, não incremento, isso aqui a gente não vai alterar, só para a gente criar ali rapidinho as nossas tabelas. E aqui vai ter o nome da categoria, né? Então eu vou clicar aqui, ó, na tabela e dar o C aqui para criar uma nova coluna. E geralmente você pode escrever somente name, né? Nome, igual está aqui no nosso exemplo, ou então você coloca desk, né, de descrição, categoria, por exemplo, e aí vai a cada cliente, a cada setor, a cada coisa que te solicitam ali, né? Então alguns vai ter uma preferência, mas aí você deixa de uma forma que você mesmo consiga identificar mais fácil. Então pode colocar aqui, ó, desk underline categoria. E pode dar um Ctrl A e Ctrl C e o Ctrl V ali embaixo, nome lógico e físico, né? E aqui é o nosso rascunho, né? Então não quer dizer que tem que ser idêntico aqui, certinho, não. A gente tenta deixar o mais fidedigno possível. Mas se precisar de alterar, você pode alterar também, né? Então coloquei descrição categoria, vai ser N baixar, não vai ser chave primária, né? Precisão de 255. Vou acompanhar o desenho ali do nosso rascunho, ok? Então eu criei aqui, ó, categoria, e agora eu vou criar a tabela de produtos. Então vamos ver ela aqui também, ó, de underline produto. E a gente não vai criar nada de relacionamento por enquanto, né? A gente não vai relacionar, que a gente não criou a nossa tabela associativa ainda. Então, vou vir aqui, ó, novamente na parte em branco aqui, vou selecionar, apertar a tecla T e vou clicar em qualquer lugar. Vou colocar ela aí embaixo aqui, ó, beleza. E vou dar um nome para ela, de underline produto, né? Vou colocar aqui, ó, de underline produto. Vou dar um Ctrl A e Ctrl C lá embaixo, né? Ctrl V, certinho, para colocar de produto. Então, agora, com a nossa tabela criada, eu vou criar uma nova coluna, né? Selecionei a tabela, apertei a tecla C lá do nosso teclado. E agora sim, ó, qual vai ser o nome da nossa coluna? Primeiro tem o ID, name, o preço e o ID da categoria, né? Lembrando que esse ID da categoria a gente não vai criar ela aqui.
A gente vai fazer o relacionamento que a gente fez na aula anterior. Então vamos aqui, ó, nome lógico, né? Eu vou colocar aqui, ó, ID underline produto. Beleza? Ctrl A, Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui embaixo também. Ele vai ser chave primária? Sim. Ele vai achar de precisão de 50, que é o padrão que a gente está colocando em todas as chaves. Você já está dominando isso aí também. Então vou clicar em OK. Ele já criou aqui, ó, a nossa coluna. E agora eu vou criar a próxima, que vai ser o nome do produto, né? Posso selecionar a tabela C e vou colocar o nome agora, desk underline produto. Vamos seguir o padrãozinho lá que a gente criou da categoria, né? E aí eu vou ajustar certinho aqui, ó. Lembrando que se você começar a colocar, um exemplo, a descrição como desk, coloca desk em todos, que aí fica padrãozinho, fica bonitinho, né? Quando você for fazer ali suas queries, vai ficar bacana demais. Então, tenta seguir o padrão. Colocou ID como ID, underline, o nome da tabela? Coloca em todos. Ou então colocou só ID, que foi o caso aqui do nosso esquema? Pode colocar só ID em todos, beleza? Então, vamos lá, a descrição produto vai ser chave primária não, ele vai achar precisão aqui de 2... que está 200, né? Vou colocar 255 para ficar tudo igual. Vou colocar OK aqui também. E agora vamos para o price, né? Preço. Aqui está em inglês, mas a gente pode colocar em português também. Selecionei de underline produto, C para a nova tabela. Eu vou colocar aqui, ó, preço. Só que aí, por boa prática, as colunas lá no SQL não coloca com acento não, com caractere especial, que na consulta vai te dar um problema lá, sabe? E você vai ter que, às vezes, identificar, colocar colchetes, aí você já vai dar uma confusão danada, às vezes você vai ter ali problema na sua consulta. Então, por boa prática, né, não quer dizer que seja proibido. Se quiser pôr um monte de acento aí, pode. Mas, por boa prática, eu sei que você vai seguir as boas práticas, né, que aí você coloca tudo sem acento aí. Então, nome lógico, nome físico, ok, não vai ser chave primária. E o formato ele vai achar é texto, né, então a gente vai ter que procurar algo referente ali parecido com money. Pode ser o tipo float, né, o número inteiro. Como é preço, né, é valor, é numérico, você pode colocar numérico também. Vou colocar um float aqui que vai servir e qualquer coisa a gente converte no banco de dados depois. Mas isso aqui é só o desenho gráfico, né? Então fiz ali, lembrando, fica atento a todos os detalhes, né, para você não construir o seu diagrama errado e aí depois você vai ter confusão e problema mais para frente também, né? Evita confusão, evita problema, beleza? Feito isso, eu cliquei aqui em OK. E agora sim, ó, a gente tem que trazer o ID da categoria, né? E agora sim, eu vou vir aqui no nosso Power Architect, né? Vou dar um maximizar aqui para a gente fazer esse relacionamento aqui novamente que a gente aprendeu na aula anterior, né? Então vamos tentar fazer isso aqui. Tenta fazer, dá um pause no vídeo, cria a tabela e tenta fazer sem eu falar. Dá um pause e tenta fazer e ver se depois ficou igual o que a gente está criando aqui, tá bom? Então vamos lá, antes de fazer o relacionamento, eu identifiquei que eu coloquei um PK errado aqui. Já estou errando pra caramba, né? Na hora de pausar a gravação dos vídeos, dar um descanso e depois gravar mais, né? Então vou tirar, clicar 2 vezes nessa opção aqui de preco e vou tirar essa chave primária. Não vai ser chave primária não. Agora sim, ó, nosso DIM produto tá certinho, tá bom? E se você for pegando alguns erros aí, vai corrigindo, viu? Vai validando aí também. E agora vamos à nossa famosa perguntinha. Você vai fazer para uma tabela relacionando a outra e a gente vai adivinhar ali a nossa cardinalidade. Adivinhar não, né? Você vai acertar. Adivinhar é você dá no chute lá e dá onde vir, pronto. Não, você vai acertar. Você vai fazer tudo com muita certeza, né? Então vamos lá. Eu tenho uma categoria, um exemplo, categoria moda e lazer, categoria lá prêmio, né, que eu comprei o iate, então às vezes a categoria do iate é prêmio, né, ou lazer também, barco, sei lá. Você tem uma categoria específica. Essa categoria, ela pode ter somente um produto vinculado a ela, ou pode ter muitos produtos? Olha, eu acho que é muitos, né, um exemplo. Você tem a categoria lazer, você pode ter ali, um exemplo, um carro, um iate, esse lazer tá caro, né, ou então, um exemplo ali, equipamentos de mountain bike, por exemplo, né? Então na mesma categoria eu posso ter vários produtos. Então o relacionamento nosso vai ser o quê? Né? Que vai ser esse relacionamento aqui, ó, cruzinha. Eu posso ter vários produtos aqui, ó. Beleza? E agora eu vou fazer uma pergunta ao contrário para mim saber se eu tenho ali aquela questão de muitos para muitos, né? Se tiver, aí você vai ter que fazer a tabela associativa, que não vai ser esse caso agora, não se preocupe, tá bom? Então vamos lá. Um produto, eu posso ter várias categorias atrelado a ele ou somente uma categoria? Por exemplo, eu tenho uma caneta. Ela pode ser da categoria tanto de esporte quanto da categoria, um exemplo, escolar? Não. Eu vou ter um produto numa categoria específica. Isso não vai dar uma confusão danada no seu banco de dados, né? Então o relacionamento aqui vai ser, o produto ele pode ter somente uma categoria. Então o nosso relacionamento vai ser o quê? Que é de categorias para muitos, né? Então vai ter esse relacionamento, esse desenho aqui que a gente fez, né? Parece aqui uma água viva, um pezinho de galinha que o pessoal fala. Então vai ser o mesmo relacionamento que a gente fez aqui no início da aula, né? Na aula anterior. Então vamos lá. Quando eu tenho o relacionamento de um para muitos, o que é que eu tenho que fazer? Ó, você já está falando aí, repetindo antes de eu falar, né? Você tem que fazer o quê? Pegar a sua chave primária aqui da sua tabela, que é
o 1, né, que a gente já identificou, que é essa aqui, e transpor ela para essa tabela, que vai ser o relacionamento de 1 para muitos. E como que a gente vai fazer isso? Agora é tranquilo, ó, de boa demais. Você já aprendeu que é relacionamento não identificado. Então, eu vou colocar aqui, ó, selecionei, ele já validou com aquela cruzinha ali, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar na chave que eu quero transpor, no nosso caso aqui, ó, ID categoria. Eu vou clicar nela, ele já validou, e agora sim, eu vou clicar para qual tabela eu quero transpor. Não precisa de lugar específico, você clica em cima da tabela mesmo. E agora sim, ó, nota que ele trouxe pra gente aqui, ó, lá no final, ID categoria, que vai ser a nossa for key. Então agora tá certinho, ó, o nosso relacionamento 1 para muitos está aqui, e 1 para muitos aqui em cima também, igual a gente fez. Ó, a nossa construção já está quase chegando ao final do nosso banco de dados. E agora sim, aquela pergunta que você fez foi de extrema importância que você conseguiu identificar. Então tem uma categoria, ele pode ter vários produtos. Está aqui, ó. Ou então 0 também, né? Eu posso criar uma categoria nova. Por exemplo, eu criei a categoria, sei lá, esporte. E eu não tenho produto nenhum atrelado a ela, mas ele está lá no meu banco de dados. Caso eu venha cadastrar produtos, eu vou ter aquela categoria disponível para me vincular no nosso banco de dados ali. Tranquilo? Então, por isso esse 0 aqui também. Então, 0 e muitos, né? Certinho. E se você abrir aqui a configuração, vai ter aquela parte que a gente já ensinou tudo bonitinho, né? A cardinalidade que a gente fez aqui e também essa parte de atualização de regra. Lembrando, cuidado com essa parte de cascade aqui ou cascata que vai aparecer no seu. Se você deletar um dados aí, ele vai fritar seu banco de dados, tá bom? Então agora sim, ó, já temos mais 2 tabelas criadas. Na próxima aula a gente vem finalizando, né, com a nossa tabela associativa. Vou mostrar aqui para vocês, ó, nossa tabela associativa que a gente vai trazer a nossa chave primária ali de 2 tabelas diferentes e criar uma tabela ali de auxílio, né? Seria uma tabela auxiliar. E no meio ali profissional se chama tabela associativa. Você pode chamar do que você quiser. A tabela auxiliar, tabela secundária, a tabela não sei o que lá. Lembrando, quando você for conversar mais profissionalmente, você fala, não, essa é a tabela associativa, beleza? Então você já vai sabendo como fazer e o nome ali também é específico de cada um. Depois você dá mais uma pesquisada aí para na próxima aula você já chegar arrebentando e conseguir antecipar o que eu vou falar, tá bom? Então até a próxima e a gente vem fazendo a nossa última tabela e nosso último relacionamento referente ao módulo de modelagem de dados. Então até a próxima.